Estamos iniciando o nosso estudo básico de mediunidade e gostaríamos de pedir aos bons espíritos que estejam conosco, nos ajudando, nos intuindo, né? Apesar de ser um resumo do nosso estudo, que são assuntos que nós devemos consultar também nos livros, se for consultar na internet, em locais seguros, confiáveis, fontes confiáveis, como da Federação Espírita, ou outros canais de espiritismo mais de confiança, e nas obras básicas, como sempre dizemos aqui, nosso estudo todo é fundamentado no Livro dos Médiuns. E hoje nós estamos terminando essa parte de conscientização mediúnica. Nesse estudo de hoje, número 15, sobre a conscientização. Nós vamos abordar aqui alguns assuntos até um pouco, diria bastante complexos, sobre os níveis de consciência. Mas nós precisamos tomar conhecimento desse assunto. Então eu gostaria que aqueles que não conseguirem compreender muito bem, não se assustem. O importante é você já ter ouvido falar alguma coisa sobre isso. Em um estudo posterior, mais aprofundado, vocês poderão aprender melhor. Mas aqueles que se interessarem poderão pegar nossas referências bibliográficas e fazer uma consulta, um estudo melhor. Eu até aconselharia isso. Você, além de fazer uso do nosso conteúdo impresso, da nossa apostila, você também pesquisar nesses livros que são a nossa referência, principalmente o Livro dos Médiuns. Então, começando com João Cleofas, que é uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, que ele fala: conscientizemo-nos todos nós, candidatos ou não à mediunidade, das altas responsabilidades que nos cabe exercer, a fim de sairmos do primarismo em que nos perturbamos, no trânsito pela cortina de névoa e de paixões, sediando-nos, em definitivo, no planalto dos registros superiores da vida, onde poderemos melhor servir a Deus, a Jesus, a causa do bem e da caridade na terra, ora representada luminosamente através da revelação espiritista. João Cleofas. Veja que nós, no estudo passado, falamos muito de caridade e continuamos falando aqui. Apesar de hoje nós termos que entrar em um assunto um assunto mais profundo sobre esses níveis, esses estados de consciência, mas nós reforçamos aqui com João Cleofas essa parte da caridade e de nós rompermos com essas paixões perturbadoras, com essas atividades que não nos levam a nada, só atrasam o nosso caminho para o bem, para a nossa evolução. E como falou ali João Cleofas, servir a Deus, a Jesus, a causa do bem e da caridade na terra. Então, para começar, continuando aquele assunto dos médiuns principiantes, nós temos aqui que João Cleofas ele também nos chama a atenção que o aprendiz da mediunidade deve ser dócil à voz e ao comando dos espíritos superiores. Isso demonstra também não só o respeito, mas essa atenção que nós devemos ter com aqueles que trazem a mensagem do Cristo. Porque os espíritos superiores, nada mais, nada menos do que isso, reforçar o nosso compromisso de socorro aos espíritos sofredores com os ensinamentos do Cristo. Então, através de cuja ductilidade consegue vencer-se, corrigindo os desvios da vontade viciada, que é aquilo que nós falamos, essas paixões, às vezes, que perturbam o nosso pensamento, adaptando seus desejos, aspirações aos interesses importantes, relevantes, que promovem a criatura humana,
domiciliado ou não no plano físico. Porque nós somos espíritos também. Nós vamos retornar um dia para a nossa pátria espiritual. Então nós temos que prestar atenção que esse segmento não é só aqui, quando encarnado. Esse segmento para o bem continua lá depois, no plano espiritual. E ele diz aqui, meta precípua do compromisso socorrista a que candidata a mediunidade. Que é a mediunidade a serviço do bem. Nós temos aqui, então, mais um reforço de João Cleofas, que o estudo renova os clichês mentais, ensejando visão feliz dos quadros da existência que se assinala de esperança e otimismo. Não devemos abrir mão do estudo. O estudo do Evangelho, o estudo das obras básicas da nossa doutrina. Poucos o fazem. Conheço muitos que às vezes nem leram ainda o Céu e o Inferno ou a Gênese. São estudos importantes. Kardec, ele tratou no Livro dos Espíritos fatos sobre a mediunidade. Tratou depois, mais desenvolvido, no Livro dos Médiuns, e questões que não tinham sido respondidas adequadamente, por ainda não estarem preparados para aquela resposta, para aquela solução, foram apresentados depois, posteriormente, na Revista Espírita. E Kardec incluiu no livro da Gênesis. Ele não voltou no Livro dos Médiuns e alterou. Ele incluiu para mostrar que o desenvolvimento da ciência, da filosofia, da religião, ela continua no processo evolutivo também. Lembra que ele falou que se viesse algum conhecimento posterior que falasse uma verdade maior do que aquela que ele havia colocado antes, que ela deveria prevalecer, e foi o que ocorreu. Chegou depois para ele, através de uma mediunidade, de uma revelação que ele colocou na Revista Espírita, que foi depois do lançamento, bem depois do lançamento do Livro dos Médiuns. Então ele colocou na Gênese. Olha como é que é importante estudarmos todo o Pentateuco. O estudo, então, renova os clichês mentais. O exercício do bem promove o espírito, dilatando-lhe a compreensão em torno da divina justiça, a revelar-se nas soberanas leis que alcançam todos aqueles que os ludibriaram, convocando cada um ao justo refazimento em ocasião própria. Então nós, mais uma vez, reforçamos que cada um tem o seu tempo certo de aprendizado. Nós não podemos sair criticando o irmão porque ele não entendeu ou porque ele já leu várias vezes o Livro dos Espíritos e parece não aprender, não muda seu comportamento. Ou então porque ele não foi, ele queria tanto ser um médium, tem as qualificações ali básicas, mas não desenvolve no estudo, não se aprimora, ainda não é a hora dele estar trabalhando lá numa mesa mediúnica, mas existem outros trabalhos para ele na casa espírita. Tem trabalho no passe, trabalho no atendimento fraterno, trabalho com a limpeza mesmo, a organização da casa, a parte estrutural, a parte do edifício, parte elétrica. Tudo que você faz ali dentro da casa espírita, você fazer com boas vibrações, fazer com entusiasmo. Você está levando para cada canto da casa esse ambiente bom, melhor, bons fluidos. Está se conectando com os bons espíritos e mantendo o ambiente seguro para todos. Então o trabalho não precisa ser lá na mesa mediúnica.
Ele pode ser em toda parte, ali, de cada canto da casa. O trabalho é importantíssimo. E esse exercício do bem promove o espírito, conforme está dizendo ali. Muitas vezes você acaba dando um atendimento fraterno, você varrendo lá o quintal e chega alguém, ele passa ali alguma informação, solicita algum auxílio, de que às vezes poucas palavras ou um ouvido é necessário para fazer esse exercício do bem. Não é mesmo? Quantas vezes alguém que trabalha ali na casa, que tem um pouquinho de mediunidade, está ali varrendo e recebe uma visita de algum espírito sofredor, encarnado mesmo, e acaba procedendo a um atendimento fraterno ali mesmo, sem perceber. É um exercício do bem. Não é? Você fazer companhia para alguém que está com alguma dificuldade, ou de idade avançada. E lembrar que retirai sempre de qualquer circunstância ou comentário o lado melhor, a parte boa. Isso é também um trabalho no bem. A pessoa chegou, abordou você e você procura esse lado melhor da conversa. Procura trazer para edificar aquele seu compromisso ali no bem com aquela pessoa, que de modo a aprender a filtrar os valores bons, mesmo quando ocultos ou mesclados na ganga das paixões dissolventes. Eu me lembro até, não me recordo direito de onde foi, mas tem uma passagem, não sei se é da Amélia Rodrigues, ou se é de outro autor espiritual, que tem tantos, que eu me lembro que Jesus estava caminhando com os discípulos e parece que tinha um cachorro, um animal morto na frente, que já estava em decomposição, e só passou um de cada vez, porque reclamavam do mau cheiro, né, daquela cena ali. E o Cristo, quando passou, olhou e viu que dentes lindos, perfeitos. Então, retirai sempre de qualquer circunstância ou comentário o lado melhor, a parte boa. O Cristo sempre trabalhou com exemplos, não é mesmo? Não é verdade? Cultivai a brandura, por cujo cometimento conseguireis gerar simpatias em torno dos passos. Veja que nosso estudo de hoje, nós ainda não falamos desses níveis de consciência, desses estados de consciência, mas estamos preparando para isso. Nós precisamos aprender a ser dócil à voz e ao comando dos espíritos superiores. Então já vamos treinando aqui a docilidade em receber a informação que trouxemos de um espírito importantíssimo, que é o João Cleofas. Importantíssimo. Vamos ver. Está vendo? Trazido de João Cleofas. Vamos ver agora com Viana de Carvalho. O Viana de Carvalho, ele traz dentro desse quadro de consciência mediúnica algo mais técnico, mais complexo. Então eu trago poucas palavras dele aqui e trago uma síntese minha, tá, do que eu li. Eu vou tentar explicar aqui para vocês, porque é um pouco complicado. Ele diz o seguinte, que o exercício da mediunidade saudável, então, exercício saudável é o médium do bem, que pratica o bem. Todavia, manifesta-se em harmonia com o nível de consciência de si mesmo. Então, ele está dizendo que a consciência, existem níveis de consciência. E realmente, se nós pensarmos, tudo na nossa vida trabalha em formas de degraus. É claro que esses degraus, nós visualizarmos dessa forma, fica mais fácil de entender. Mas as coisas, elas se mesclam.
que nem a escala espírita. Tá? Os espíritos, eu acho que eles relutaram um pouco em fornecer essa escala espírita, porque nós sabemos que não tem como você fazer essa classificação, seria muito radical. Você dizer, você é o espírito atrasado, você é o espírito adiantado. Existe um intervalo muito grande ali, quase que um abismo, vamos dizer assim, de tantas classificações, que não vale a pena você estabelecer elas. Basta apenas entender que esses níveis, eles existem e eles se entrelaçam. É que nem no caso das bem-aventuranças. Você pode achar que o primeiro eu preciso ser humilde. É a primeira bem-aventurança. Enquanto eu não for humilde, eu não posso passar para... Não, você às vezes vai na última, vai na penúltima, vai no meio, vai na primeira, vai na segunda. Você vai estagiando aqui e ali. E quando você vê mais adiante, você já conseguiu evoluir e fechar na primeira, ser humilde. Mas ainda não aprendeu, não pratica totalmente, não está evoluído ainda pelos outros degraus que nós acabamos estabelecendo. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, e vai por diante. Nós precisamos entender que essas coisas elas se mesclam. Então você pode não ser um espírito perfeito, pode estar cheio de problemas, de erros, mas desculpe, em determinado momento você é humilde. Em determinados instantes você pode ser puro de coração. Mas você não é totalmente, porque você ainda está aprendendo. Mas você consegue enxergar esses níveis. Então, o que ele fala ali, o exercício da mediunidade saudável manifesta-se em harmonia com o nível de consciência de si mesmo. Esse nível de consciência de si mesmo já é um nível mais elevado. Tá? Não é o primeiro nível mais baixo, onde você ainda nem se identificou, nem sabe quem você é. Mas está ali vivendo. Então ele diz aqui, expressando a valiosa conquista do espírito encarnado no seu processo de evolução. Essa informação é importantíssima para a gente saber onde que ocorre esse exercício da mediunidade saudável. Ocorrem às vezes manifestações mediúnicas de prova em níveis inferiores de consciência. Então, é isso que eu estou falando. Eles se mesclam. Você uma hora está aqui, outra hora está ali, até você conseguir se aperfeiçoar moralmente e trabalhar naquele nível lá da mediunidade saudável. Mas algumas vezes você vai encontrar médiuns ainda em manifestações mediúnicas de prova em níveis inferiores de consciência, que o sensitivo pode elevar utilizando-se dos valores morais. Está vendo? Você pode subir esses degraus praticando esses valores morais e do correto treinamento. Então, tudo precisa de treinamento. Andar de bicicleta, você precisa de treinamento. Ninguém nasce sabendo andar de bicicleta. Vai levar um tombo. Se não cair de primeira, qualquer hora vai levar um tombo, por falta de treinamento. Assim, facilitando-lhe a sintonia com a vida pulsante fora dos limites materiais. Tá? Consciência mediúnica. Vamos entender melhor? Então eu trouxe aqui minhas considerações. Eu li em Médios e Mediunidades, do Viana de Carvalho, e também Sabedoria do Evangelho. São 5 volumes que tem, do Carlos Torre Pastorino. Muito bom, excelente. Então, eu trouxe aqui as minhas considerações com relação ao que eu li. Vocês podem pesquisar lá depois, caso vocês não entendam. É um pouco complexo, mas vamos tentar aqui traduzir para vocês. A consciência do eu, ela pode mudar de nível dentro dos estados de lucidez e integração, que vão desde estados primitivos até os mais avançados, transcendentais, como entenderemos mais adiante numa classificação em níveis de consciência. Então,
aqui eu mostro que é necessário essa classificação só para a gente ter um entendimento. Mas continuo reforçando aqui, eles se mesclam. E conforme Viana de Carvalho falou ali antes, você tem como mudar esse nível dentro do estado de lucidez e integração, buscando o que você sabe sobre a moral, elevar a sua moral, para você poder subir e mudar o nível. Às vezes você pode estar naquele determinado momento, naquele instante, você ainda não atingiu um nível de si mesmo, que é um nível mais elevado. Vamos entender melhor isso? Viana nos traz um entendimento citando uma escritura religiosa bastante antiga, chamada de Vedanta, que são ensinamentos filosóficos hindu, onde se aborda sobre os estados de consciência alterados. Então você veja que o Espiritismo ele traz revelações, verdades, e que muitas vezes, para nós podermos entender, nós precisamos ir lá atrás, no passado, ou em outras filosofias, para a gente poder ver, enxergar a verdade. Não quer dizer que esse ensinamento filosófico hindu é o ensinamento que a gente vai seguir. Não. Ele traz meias verdades que são utilizadas aqui para explicação, que Viana de Carvalho se utilizou. Porque ele fala uma coisa que é certa, que existem estados de consciências alterados. Então, ele comenta sobre um pensador russo também, Gurdjieff, dizendo que podemos alterar esses estados através de exercícios e induções. Então, esse pensador russo descobriu isso. Lá, os hindus descobriram que existem estados de consciência alterados. Esse pensador russo descobriu que podemos alterar esse estado através de exercícios e induções, também conhecido como psicologia transpessoal. Né? Conforme nós falamos ali, transpessoal quer dizer relativa à parte da psicologia ou psicoterapia que analisa o ser holisticamente. Então ele é transcendental, ele sai de você. Considera todos os aspectos biológicos, individuais, sociais e espirituais e não somente os particulares. É isso que é transpessoal, psicologia transpessoal. Então, quem não entendeu, a psicologia transpessoal, ela não vai pegar somente você, o seu eu, mas ela vai considerar todos os aspectos biológicos, individuais, sociais e espirituais, e não só aqueles seus particulares, para poder analisar. Tá? Então, foi isso que esse pensador russo descobriu, que com exercícios e induções também você poderia alcançar esses estados de consciência alterados. Dentro de uma análise da psicopatologia, a psicopatologia é o estudo de doenças mentais, porque nós estamos falando de estados de consciência e no passado muitos consideravam os médiuns como loucos, doentes e eram internados. Então, essa psicopatologia, ela analisa a psicologia transpessoal, dizendo que ela encara os estados de consciência para aqueles de ocorrência dos fenômenos habituais como normais. Então, dentro da psicologia transpessoal, tudo que ocorre dentro do nosso cotidiano, da nossa vida habitual, eles encaram como normal. Já os demais, onde nós encontramos a parapsicologia, né, os fenômenos mediúnicos, eles encaram como patológicos. É por isso que muitos médiuns no passado foram internados, como loucos. Mas é preciso analisar. Pode ser que, pelo uso indevido da mediunidade, se obtenha dali uma obsessão,
e acaba você danificando o seu perispírito, danificando depois seu corpo, seu organismo, e você contraindo uma doença. E aí realmente aí é patológico. Mas é preciso analisar com muito cuidado, com muito critério. Agora, na Grécia Antiga, eu trouxe aqui que eu achei interessante isso, que na escola hipocrática, que é de Hipócrates, que é o pai da medicina, vamos dizer assim, né? Até os médicos fazem juramento a Hipócrates. Ele dizia que a doença seria uma perturbação do equilíbrio. Então você está equilibrado e com saúde. Alguma coisa causou um desequilíbrio, seja espiritual, que afetou o seu corpo físico, e ele chamaria isso de doença. Mas não todo disfuncional, porque ele diz que tende ao equilíbrio de novo pela própria natureza. Então, a doença seria como uma reação para se restaurar a saúde. Ele encarou a doença assim. Se ocorreu um dano, então a doença é o caminho para a restauração ao estado normal. E realmente, se você pensar, às vezes começa o dano no perispírito. Se você cuidar, a doença desaparece. Antes que o dano seja permanente nesse corpo, né, que nós estamos utilizando aqui. Mas, pelo menos, o entendimento dele na Grécia Antiga, era de que tenderia ao equilíbrio pela própria natureza. Então, haveria a cura. Lembra? O Cristo falava, tua fé te curou, né? Então, Viana também, ele comenta que com o uso de sugestão, concentração, meditação e terapias com medicamentos. Então, ele aqui está fazendo uso daquela informação lá daquele pensador russo, que diz que você pode, com indução, alterar esse estado. E ele diz aqui, com uso de sugestão, concentração, meditação e terapias com medicamentos. Os fenômenos transcendentais ocorrem em níveis elevados da consciência alterada. E é verdade, eu tenho aqui em casa a minha sogra, que tem um problema de Alzheimer e outras doenças da mente. Quando ela toma, ela já não fala mais nada, não tem comunicação nenhuma, né? A gente entende assim pelo comportamento, por algumas situações. Mas quando toma determinados medicamentos ali que são necessários, a mente dela se abre e ela fala algumas coisas enrolados, fica falante, às vezes a madrugada toda, falante, porque altera esse estado de consciência dela, né? Mexe com esse nível. Então, através de medicamento. Não é mediunidade. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Ele fala aqui, com exceção a delírios, alucinações e ilusões. A mediunidade, sim, vai operar nas áreas de manifestações subjetivas. E aparece, então, a clarividência, a premonição, a clareaudiência, o desdobramento, permitindo a abertura para a psicografia, a psicofonia, a psicopictografia e outros tipos de comunicação, onde é indispensável a participação do desencarnado durante essa interferência, porque sem o desencarnado não é mediunidade. O médium é o que está no meio, é a ponte. Então tem que ter o desencarnado, tem que ter a participação dele, é indispensável. Tá? Mas o Viana, ele nos traz essa informação, que a concentração vai ajudar, a meditação vai ajudar. Terapia com medicamentos podem também mexer com esses níveis elevados da consciência alterada. Então, outras situações adversas podem ocorrer em psicopatas também, sem as aberrações mentais. Então, ocorre com ou sem perda da lucidez, da identidade e do ser. Isso é uma informação importante, porque aí nós vemos que alguns precisam realmente de tratamento. Então, Viana comenta que, estando o fenômeno mediúnico muito à margem do estado patológico, muitos o consideram como uma distonia esquizofrênica. É isso que ocorria no passado. Considerava direto.
é uma doença, é patologia. Mas se observarmos o comportamento, olha essa informação do Viana, se observarmos o comportamento do indivíduo em seu relacionamento com todos de seu grupo de amigos, e pela sua forma de encarar a realidade objetiva, poderemos distingui-lo desse estado. Então, você analisando o comportamento do médium, ou da pessoa que está com mediunidade, você vai saber se é uma esquizofrenia, se foi causado por alguma obsessão, né? Porque está à margem desse estado patológico. Se é um psicopata, o que é aquilo que está acontecendo aí? É por causa de medicamento? Né? É uma doença mesmo? É um delírio? É uma alucinação? É alguma ilusão? Ou é mediunidade mesmo? Aí você vai descobrir. Viana, ele classifica em 5 níveis de consciência. Então ele pegou e classificou, que ficou mais fácil para a gente poder entender como isso tudo ocorre. Ele verificou o seguinte, que as manifestações mediúnicas objetivando com o espiritismo a plenitude do ser. Esse é o objetivo. Então ele classificou a saber, consciência do sono, sono sem sonhos. É o primeiro nível, mais baixo da consciência, sono sem sonhos. A consciência em despertamento, que é o sono com sonhos. A consciência desperta, é onde você tem a identificação. A consciência de si mesmo, que é a transcendência do eu, você vai estar com muitos. É ali que há a mediunidade adequada, a boa mediunidade, nesse nível de consciência. E a consciência objetiva cósmica, que é uma consciência divina, já muito elevada. Né? Não tem como a gente nem citar algum médium aqui que possa chegar nesse nível. Eu trago aqui, agora, em cima do que nós vimos, que Viana falou, eu trago aqui uma classificação dada pelo Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, tem lá 5 volumes. Ele associa cada estado de consciência a um degrau evolutivo como um resultado obtido em cada uma das 7 bem-aventuranças. Olha que interessante. É a parte, né, que nós podemos identificar dentro do Evangelho do Cristo. Às vezes nós estudamos só de forma literal, vamos ver lá o espírito da letra, a forma religiosa, mas nós esquecemos que ali o Cristo trouxe informações importantíssimas para a gente também, que fazem parte também dessa parte de níveis de consciência. As 7 bem-aventuranças, o Carlos Torres Pastorino, ele classificou elas da seguinte maneira. Na primeira, apenas vibração, o estado de sono profundo, onde forças materiais vêm com essa virtude da humildade. Na segunda, com a sensibilidade e sensações, estado de sono sem sonhos. Você vê que o Viana, ele já começou nessa parte, ele integrou a primeira bem-aventurança com a segunda, da humildade com essa sensibilidade e sensações, né? A resignação. São forças etéricas com a virtude de resignação. Na terceira, com emoções, estado de sono com sonhos. Aí você começa a despertar. Então, são forças animais com a virtude de mansuetude. Na quarta, com oposição entre o eu e o não eu, num estado de semivigília. Forças humanas com a virtude de ser justo. Você está começando a se aproximar do estado onde a mediunidade pode ocorrer de melhor forma, que é aquela que o Viana classificou como a de si mesmo, que seria a junção dessa quarta com a quinta, com a compreensão do eu real, um estado de vigília, forças super-humanas com a virtude de compaixão.
E na sexta, que seria a cósmica, na sexta, com o eu único em todos, fraternidade absoluta, aquele estado de visão direta, forças angélicas, com a virtude renúncia. Né? E na sétima, com a fusão total em Deus e em suas criaturas, o estado de integração e unificação, forças divinas com a virtude pacificadores. Então você veja que o Pastorino ele pegou o mesmo caminho de raciocínio que o Viana veio trazendo para a gente. Né? De que você pode classificar a consciência em níveis. Ele preferiu fazer essa comparação trazendo as 7 bem-aventuranças, porque elas mostram realmente um degrau evolutivo da consciência. Ele não incluiu essas outras 2 bem-aventuranças, a 8ª e a 9ª, conforme citado no Evangelho, por considerar que elas trataram de coisas externas, que não depende dessa evolução interior. Então, as 7 referem-se à evolução do homem, mas as 2 últimas são acidentes que podem ocorrer ou não. São provocações exteriores que nem tira ou acrescenta a evolução do ser. Veja como é importante você fazer um estudo mais aprofundado. Você descobre informações que podem trazer para nós essas revelações da verdade, né? E você ficar sintonizado com a nossa doutrina, com o Livro dos Médiuns. Viana ele nos diz que os fenômenos mediúnicos podem ocorrer em qualquer nível de consciência, mas o exercício da mediunidade saudável está em harmonia com a consciência de si mesmo. Tá? Então é importante a gente saber identificar esses níveis. Como eu falei, é um pouco complicado. Pouco não, é bastante complicado, bastante complexo. Quem estuda Joana de Ângeles, né, Viana de Carvalho, consegue entender melhor. Mas para vocês que não estiverem acostumados com esse tipo de informação, procurem ler esses livros que nós citamos aqui, né, que é o de Viana de Carvalho, né, o Livro dos Médiuns também, que trazem um pouco sobre essa parte da conscientização mediúnica, desses níveis, desses estados de consciência. Viana nos traz ainda, para fechar esse assunto da consciência, ele fala sobre Jesus, que é o médium por excelência, por estagiar em nível de consciência sublime, aquela mais elevada. Sintonizava continuamente com Deus, não obstante após a convivência com o povo, né, que sempre se afastava da balbúrdia para poder orar, meditar, penetrar na transcendência do cosmos em silêncio e solidão. Porque é muita contaminação aqui. Né? Nós também passamos por isso. E nós que somos mais fracos, nos contaminamos mais facilmente. Então, para a gente poder atingir esse nível mais elevado, vamos precisar de muita concentração, muita calma, muito evangelho. Né? A evangelioterapia, né? Vamos dizer assim, você precisa praticar a caridade, aquilo tudo que a gente vem falando nos nossos estudos anteriores. É uma escadinha para o bem, que se nós não seguirmos, nós não conseguimos alcançar esse nível bom de consciência para a mediunidade, né, que é de si mesmo. Não é nem esse mais elevado, porque esse é do Cristo, nós não temos essa capacidade, mas que pode ocorrer de você chegar pertinho e voltar, sentir uma vibração. Vai depender muito de como você já está sendo humilde, resignado, né, e vai por aí adiante. Tá? Então Jesus é o nosso médium por excelência. Temos aqui as nossas referências, que é o Livro dos Médiuns. Leiam os livros dos médiuns, por favor. Intercâmbio mediúnico com João Cleofas. Médiuns e mediunidade de Viana de Carvalho. E Sabedoria do Evangelho do Carlos Torres Pastorino. Lembrando que
Se você não entendeu, não se preocupe. É meramente informativo, para que uma hora mais lá na frente, quando você estiver fazendo algum estudo mais avançado, um estudo intermediário, né, de intermediário avançado, né, você vai lembrar que já ouviu falar em estados de consciência, em níveis de consciência, né, que as bem-aventuranças também mostram esse degrau evolutivo, né, que você precisa atingir, né, trabalhando a humildade, a resignação, né, a justeza, né, e vai por diante para você poder chegar nesses níveis, porque é aquilo que a gente sempre fala, o médio do bem segue o caminho do bem, pratica amor e caridade. Então, bons estudos, espero que tenham gostado e até a nossa nosso próximo encontro. Que Jesus abençoe a todos e ilumine bastante seus corações.